Debates acerca do futuro da indústria da energia estão crescendo em torno da tokenização de energia. As fontes renováveis se tornaram mais populares nos últimos tempos. Parques eólicos e solares vêm atraindo um número cada vez maior de investidores. Meu nome é Eco, eu sou o diretor da Realport. A descentralização da energia já existe e ela está se expandindo. Nos últimos anos, levando em conta a guerra na Ucrânia e o desejo dos governos e da sociedade de se tornarem mais independentes, houve um crescimento das redes descentralizadas e da geração domiciliar da energia solar. Além das empresas do ramo energético e as redes de distribuição estarem mais desenvolvidas, está ficando cada vez mais fácil para os proprietários de imóveis instalarem painéis solares nas suas residências. Depois disso, precisaremos estabelecer uma conexão entre essas diversas unidades descentralizadas, ligando os telhados entre si e a rede de uma maneira inteligente. Eu acredito que isso será um resultado fantástico. A rede utilizada na distribuição de energia é afetada por uma infraestrutura antiquada e por diversos processos ineficientes. O emprego da blockchain pode aprimorar a eficiência do fornecimento de energia. Eficiência representa uma redução de custos. A redução de custos pode viabilizar pequenos projetos, e esses projetos podem atrair dos pequenos investidores. O que mais favorece os pequenos produtores é a maior acessibilidade desse processo, permitindo que construam pequenos parques eólicos e participem da indústria de energia. Graças à arquitetura descentralizada, essa rede de distribuição pode monitorar a produção de energia em diversos pontos simultaneamente. Uma tarefa bem mais complexa a ser executada nos sistemas centralizados. Nesses sistemas, os produtores devem primeiro enviar seus dados a uma central para que sejam reunidos e processados. Em uma rede da blockchain descentralizada, qualquer um pode gerar esses dados diretamente. Por meio da tokenização, uma cópia digital de cada unidade física de energia pode ser armazenada em uma blockchain. Isso pode reduzir expressivamente o custo da energia. Nós devemos levar em conta dois aspectos. O primeiro é o compartilhamento dos resultados econômicos de uma parte ou da totalidade de um projeto de geração de energia renovável. Como no caso de um produtor que deseja construir um campo eólico e que, para atrair fundos, promete repartir a receita de uma geração de energia eólica com os investidores. Dessa forma, podemos tokenizar as receitas desse projeto e permitir que os vários investidores participem dessa empreitada. Depois disso, temos o aspecto mais complexo, que é como encontrar uma forma de certificar-se a energia renovável por meio das agências nacionais e transformá-la em um token fungível e negociável. A tecnologia da blockchain permite o rastreamento da energia da fonte produtora até o consumidor final, certificados de que podem ser emitidos como prova de compras. Esses fatores podem ser fundamentais, principalmente se considerarmos as normas restritivas que tratam da energia renovável. Atualmente é difícil saber se a energia é proveniente do vento, do sol ou de outra fonte. É necessário que uma terceira parte certifique a origem, para que então os certificados sejam negociados. Essa prática facilita o greenwashing. Há vários fatores legislativos e normativos nesse quesito. O primeiro é a taxonomia da União Europeia, que define o que é ecológico e o que não é, delineando os parâmetros para os investidores e os emitentes de produtos financeiros. O segundo é o regulamento da declaração própria chamado SFDR. Todos os emitentes de produtos financeiros precisam se autodeclarar altamente sustentáveis, conforme o artigo 9º, e não sustentáveis, conforme o artigo 7º. Isso servirá aos consumidores como um ótimo guia do que é sustentável e do que não é. Dessa forma, a brecha para que o greenwashing aconteça se torna muito menor. Os certificados tokenizados podem ser produzidos pelo gerador, garantindo uma prova incontestável da origem de energia gerada. Esses certificados são armazenados em segurança na blockchain, protegendo-o contra alterações. Os tokens de governança são um tipo de token emitido por empresas, principalmente do ramo da tecnologia, ou as empresas organizações autônomas descentralizadas.
Esses tokens garantem certos direitos aos seus proprietários. Em termos técnicos, eles normalmente são tokens ERC20, seguindo o mesmo padrão que outros tokens utilizam. Porém, os direitos que eles concedem são diferentes dos tokens de valores mobiliários. O direito do voto, por exemplo, é frequentemente representado por tokens de governança, que são emitidos por empresas de propriedade dos seus compradores. Ao possuir tokens de governança, eu adquiro o direito de votar em certos assuntos. Se uma empresa quiser realizar alguma mudança, como a implementação de modificações técnicas, os portadores dos tokens irão decidir. Eu não somente terei o direito a uma parte do lucro futuro se eu portar esse token, como também poderei decidir quais rumos serão tomados, podendo participar de uma comunidade onde minha opinião pode ser decisiva a depender da quantidade de tokens que eu possuir. O maior desafio agora está em como os consumidores, sejam empresas ou consumidores finais, poderão comprar a energia de fontes renováveis certificadas. É esse ponto que a blockchain pode ser incrivelmente vantajosa. Espera-se que eventualmente seja possível emparelhar os certificados no momento da produção e do consumo sempre que for necessário. A tokenização vai viabilizar cada vez mais os investimentos em parques eólicos e em outras fontes de energia renovável. O processo de investir em um parque solar usando tokens em breve será uma prática comum. O mesmo princípio será aplicado para a compra da eletricidade oriunda de diversas fontes geradoras. No caso das plantas de energia solar, os produtores já estão implementando a tokenização. Há também plataformas geradoras de energia eólica que estão conectadas às fontes de geração a empresas e indivíduos. A tokenização permite aos proprietários dos tokens a copropriedade de uma turbina eólica e o faturamento proporcional à venda da eletricidade gerada. Além disso, os operadores dos parques serão beneficiados pela tokenização, já que essa será uma possibilidade a mais da coleta de capital da alta liquidez para a planta. No entanto, o gerenciamento da energia ainda é muito centralizado. Ainda é necessário muito progresso antes dessa tecnologia ser adotada em larga escala. O próximo passo é conectar os bairros da mesma forma que os grandes projetos de energia renovável estão integrando comunidades inteiras em troca de permissão para construir um campo eólico ou solar para que essas comunidades possam então consumir a energia que é produzida. Esse processo criará comunidades capazes de compartilhar e negociar a energia entre si com diversas outras comunidades. Nós estamos nesse caminho, mas é difícil fazer uma previsão. A Alemanha é o maior mercado de energia solar domiciliar, o lugar com o maior número de instalações. Essa também é uma tendência em todos os lugares. Na França, temos uma regulamentação robusta, bem como no Reino Unido e também na Itália. Nesse ponto, nós podemos ver um movimento pan-europeu. A demanda por produtos de fontes sustentáveis e éticas cresceu nos últimos anos, com a sociedade exigindo uma maior transparência nas cadeias de suprimentos. Tokenizar as cadeias de suprimentos é uma etapa-chave para garantir produtos transparentes para os consumidores cada vez mais preocupados com a sustentabilidade, os direitos humanos e o bem-estar animal. Tokenizar as cadeias de suprimentos é uma etapa-chave para garantir produtos transparentes para os consumidores. A tecnologia é promissora, especialmente em relação à recém-aprovada lei derivada da diligência das cadeias de suprimentos, que busca demonstrar que as organizações não cumprirem suas obrigações de prestar a devida diligência em relação ao meio ambiente dos direitos humanos serão punidas. É indispensável que as empresas documentem com precisão cada etapa da sua cadeia de suprimentos para garantir a investigação e a comprovação da sustentabilidade pelas autoridades e pelos consumidores. A tecnologia da tokenização tornou possível o rastreio de produtos que compõem a cadeia e o valor. Utilizando um celular comum, pode-se coletar e armazenar todas as informações relevantes em um token utilizado para armazenar informações de qualquer natureza. Com um sistema confiável, é possível rastrear a qualquer momento a etapa da produção. As cadeias de suprimentos globais podem ser averiguadas a qualquer momento com a implementação da tecnologia da blockchain.
na sua documentação. A inteligência artificial pode auxiliar na avaliação de risco e averiguar que os contratos de suprimentos seguem os padrões ambientais dos direitos humanos. As empresas podem realizar modificações prontamente nos arranjos regulatórios, se necessário. A tokenização na agricultura permite aos fazendeiros converterem a produção em tokens, possibilitando que os investidores internacionais invistam em commodities agrícolas regionais. O setor da saúde está utilizando a tokenização para gerenciar dados confidenciais de pacientes e organizações da saúde. O setor de logística, por sua vez, está experimentando algo parecido com o intuito de remediar os problemas administrativos por meio da transferência do conhecimento de embarque marítimo da blockchain. Podemos esperar que a tokenização se torne uma parte inerente das transações financeiras. O tamanho desse mercado será maior do que o mercado de ativos financeiros que temos hoje. Claro que isso não acontecerá da noite para o dia. Isso depende de diversas etapas, regulamentações, inovações e da aceitação pública. Precisamos de debates democráticos e de governança para ser algo que aconteça daqui a uns 5 ou 20 anos. E acontecerá em etapas. Mas o mercado de oferta, com certeza, esse sim crescerá. E isso é inevitável e já está previsto. Apesar da tokenização de ativos baseados na blockchain trazerem inúmeros benefícios e vir ganhando popularidade, ela ainda possui limitações. Uma das desvantagens dos tokens atualmente é a escalabilidade intrínseca das blockchains. Se todos os valores mobiliários do mercado mundial fossem tokenizados e inseridos em uma blockchain, essa blockchain seria incapaz de suportar o volume das transações resultantes desse processo. Isso causaria uma sobrecarga no sistema. A principal desvantagem dos tokens é que eles não obedecem a um padrão técnico, mas sim operam segundo as particularidades da blockchain, especialmente nas blockchains onde esses tokens se encontram. Há o risco de cybercriminosos acessarem e roubarem os ativos digitais. Apesar da tecnologia da blockchain ser considerada altamente segura, já ocorreram ataques bem-sucedidos a corretoras de criptomoedas e outros sistemas baseados em blockchain. Normalmente, os invasores conseguem acesso não por meio da blockchain, mas por meio de pontos de conexão. Portanto, é indispensável o desenvolvimento de um sistema abrangente e confiável de cibersegurança. Eu acredito que o MiCA é uma ótima etapa inicial. Se pensarmos em uma cascata de regulamentação global que vai gotejando rumo à base, a Europa estaria no topo dela, muito mais do que alcançarmos por meio do MiCA. E isso se considerarmos o continente, que agora está se expandindo no pensamento regulatório de outras jurisdições, se formos comparar. Os bancos atuaram tradicionalmente como administradores de ativos. Eles buscam expandir a quantidade de serviços oferecidos e dão aos consumidores o maior número possível de escolhas. Como consequência disso, eles começaram a estudar a tokenização de ativos. É possível que no futuro os bancos vistoriem a emissão e a negociação de tokens de ativos. As fintechs se tornam um fator que mais cresce nos últimos tempos. Uma das áreas onde ocorrem as maiores inovações em tokens é a de pagamentos. Os tokens de valores mobiliários são um exemplo notório. Os títulos de crédito, por exemplo, oferecem ao seu portador um cupom que pode ser uma taxa de juros paga anualmente. O token pode guardar grandes quantidades de informação, possibilitando que ele defina a quantia de juros do cupom e o colete a quantia correspondente à do emitente, que distribui automaticamente entre os investidores. No setor bancário convencional, um agente de pagamento é designado por uma empresa quando ele emite um título de crédito. O agente de pagamento geralmente é um banco que garante que o emitente deposite o pagamento pelos juros tempestivamente, e então faz a distribuição entre os investidores. Esse processo pode ser automatizado com a utilização de um programa como um contrato inteligente, com a vantagem de ter essa informação registrada no token. Discutir o impacto ambiental das blockchains é algo importante.
Como indústrias, precisamos nos questionar o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas que desconhecem a matéria pensam que essa energia é proveniente da mesma fonte que utilizam diariamente. Essa era a realidade no passado, mas ela está mudando. Há muitas fontes renováveis sendo utilizadas para alimentar esses cálculos computacionais, como a energia hidrelétrica e eólica e a solar. Essa energia não é a mesma que abastece os consumidores. Não estamos utilizando a energia que eles consomem no seu cotidiano. Mais de 60% do consumo da rede Bitcoin vem de fontes renováveis. Esse número deve crescer ainda mais. Sempre lembrando que essa energia não é a mesma que abastece os consumidores de uma forma geral. O financiamento por meio dos tokens pode transformar consideravelmente a economia global no futuro. As empresas podem mapear digitalmente os ativos tangíveis e financiá-los de maneira descentralizada. Os métodos descentralizados tomarão o lugar dos serviços financeiros tradicionais. Eu acredito que futuramente há grande chance de termos, em relação a pagamentos e criptomoedas, diferentes áreas de moedas digitais. Você pode ter stablecoins, tokens de dinheiro, de banco comercial, diversos tipos de CBDCs, dinheiro em espécie, tudo existirá de forma misturada, sem que necessariamente um exclua o outro. Por outro lado, também acredito que, apesar do interesse global nas criptomoedas, onde 23% da população possui criptomoedas, e na Europa esse percentual é de 17%, um percentual menor do que a média global, existe a questão da confiança. Se a população não confia em um sistema, ela vai buscar alternativas. Esse é um problema do ponto de vista político para os governos de estados e nações, que devem pensar em como aumentar a confiança no nosso sistema em uma era de transformação digital. Não há uma resposta fácil para essa questão. Ao mesmo tempo, eu acho que seria ingenuidade imaginar que as criptomoedas resolveriam todos os problemas do mundo. Eu diria que nós precisamos de um otimismo moderado, um otimismo cauteloso. Ainda há uma carência de padronização das redes que requer o desenvolvimento de padrões legais para garantir clareza e segurança para empresas e investidores. O impacto disso já pode ser visto na nossa sociedade, onde a tecnologia já predomina.